atividade de licenciamento ambiental com base no decreto 16.973, que definiu o procedimento, e outro decreto que definiu como se cobra o preço público, fazendo uma paridade com a cobrança do Estado e transformando essa cobrança em um FIC. A segunda etapa foi uma revisão dessas normativas anteriores e a edição do decreto 17/2001. E nós já estamos na terceira etapa de revisão de 2011. E nós já estamos na terceira etapa do arcabouço legal municipal de licenciamento ambiental, traduzido na Lei Complementar número 49 de 2013. Essa lei foi amplamente discutida na Câmara Municipal, acabou tendo, digamos assim, um trâmite bem lento, tanto que o PL é de 2012 e acabou sendo editada no final do ano passado. Após a edição da Lei Complementar 49, houve um decreto regulamentador 18.306 e hoje nós internalizamos dentro dos procedimentos o procedimento informatizado, que é uma novidade do licenciamento ambiental. Nosso licenciamento, ele é 100% informatizado, desde o requerimento até a vistoria, até a emissão de documentos, entregas e até o último ato final, que é a licença. Inclusive o CONDEMA também participa desse processo. Os pareceres deles, de vocês, aliás, para quem é conselheiro, é online. Então ele é um procedimento que ganha celeridade não porque ele dispensa qualidade, muito pelo contrário. As análises ambientais são as mesmas, as vistorias também. Ele ganha qualidade porque ele elimina o expediente. Ao invés de você protocolar um documento no protocolo geral, você enfrenta uma fila, às vezes, dependendo do horário de pico. Vai chegar no seu atendente, o seu atendente vai carimbar. Depois do carimbo, vai para a supervisora que carimba. Do carimbo, vai para a guardinha que manda para o expediente da secretaria. O expediente da secretaria manda para o expediente do Departamento de Licenciamento Ambiental. O Departamento de Licenciamento Ambiental manda para o coordenador, eventualmente, ou manda para o técnico direto. Quanto tempo a gente perdeu nisso? E no LAU, não. No LAU é assim, você faz o requerimento, dá um Enter, já vai direto para o técnico, já vai direto para o líder fazer a primeira triagem. Um comunique, se está faltando documento, sai do técnico, vai para o chefe do expediente, o chefe do expediente manda para o Diário Oficial não publica no dia, publica no outro dia, depois que publica, volta o processo passa para o chefe do expediente vai para o técnico. Quanto tempo eu perdi nisso? Então lá, vai para o Diário Oficial, mas vai imediatamente um e-mail para o proprietário e para a assessoria ambiental. Os dois ficam sabendo que o documento está faltando. Então, é esse tipo de celeridade, de conforto, tanto para a gente que é técnico, quanto para quem quer licenciar. Porque a sua licença é emitida na sua casa, se você quiser. E para o CONDEMA é interessante também, porque o CONDEMA, para pedir um processo, eu gostaria de conhecer determinado assunto, tem que esperar o processo entrar na listagem do CONDEMA. Aí o CONDEMA vai analisar o processo, depois retorna. Mas eu queria ver de novo, tem que fazer a requisição administrativa. E no LAU, os conselheiros vão ter acesso ao online do processo que quiser, na hora que quiser e do conteúdo que quiser. Então também aumenta a transparência e o controle e a fiscalização do CONDEMA. Bom, vamos lá. Visto o histórico, a gente então faz algumas pontes em relação já ao plano diretor. Como eu falei para vocês, a gente é uma cidade, é um município que tem um processo de antropização bastante significativo. E o plano diretor se preocupou em colocar o licenciamento ambiental também como instrumento da política urbana, instituindo ele no grupo dos instrumentos urbanísticos, administrativos, ambientais e de regularização fundiária. E aí, a Lei Complementar de 49 acabou internalizando alguns avanços no processo de licenciamento ambiental. Um deles é instituir o licenciamento ambiental não só como uma ferramenta de comando e controle,
é importante haver controle, é importante dizer sim ou não para o empreendimento, ou sim em condições, ou não até que se resolva tal questão, ou não mesmo, né? É importante ter esse controle, mas é importante também internalizar nessa ferramenta políticas de fomento. Internalizar o que o nosso secretário chama de corrida do bem, corrida para estimular os empreendedores a adotarem padrões ambientais que não sejam exigências legais, mas que é muito importante para o desenvolvimento qualitativo, o desenvolvimento sustentável da cidade. E essa corrida do bem se traduz em incentivos. Incentivos tributários, de taxa, aí com parcela de isenção do preço de análise, incentivos de processuais, traduzidos aí com um linguajar bastante simples, o processo que pontua nessa corrida do bem passa na frente de todos os outros. Então, aquele que fizer a mais, aquele que garantir uma sustentabilidade maior para o seu empreendimento, passa na fila dos demais. Então, maior permeabilidade do solo, energia solar, instituição de uma RPPN, enfim, todo um conjunto de ações que promove a corrida do bem. Porque às vezes o empreendedor fica desconfortável em pagar a taxa, mas quando ele acha que o empreendimento dele vai ganhar muito mais celeridade, pode ser um bom incentivo também. É um início de uma prática de sustentabilidade. Então, ela é traduzida na isenção de taxa e em configurando um selo S, uma licença diferenciada e um certificado de que aquele empreendimento atinge aquele padrão e vai ganhar essa celeridade. Também essa lei foi importante porque ela trouxe um sistema legal de cobrança de taxas, instituiu o que realmente deveria estar em lei, porque o decreto precessor, o 17/2011, ele era um decreto que tinha conteúdo material de lei. E para quem era da área jurídica sabe que a lei tem que ter o objeto, né? Tem que ter as condições essenciais. E o decreto, o procedimento. Então, nós fizemos essa diferenciação. Além de aperfeiçoar o sistema de fiscalização municipal, porque junto com o licenciamento, a gente precisa ter uma fiscalização com ferramentas boas, ferramentas que façam acontecer, porque se o licenciamento ambiental não tem uma boa fiscalização concomitante, ele acaba perdendo força nesse comando geral de controle de meio ambiente. Então, há um capítulo especial para regrar todas as formas de fiscalização, principalmente do licenciamento ambiental. E depois desse trabalho, então, de fazer o divisor das águas, instituir uma política também de corrida do bem da sustentabilidade no processo de licenciamento ambiental e desse processo de informatização que acompanhou esse processo concomitantemente, nós lá da Secretaria ficamos muito preocupados com a subjetividade. Tanto internamente como externamente, nós tínhamos críticas que um técnico pede um laudo de caracterização de vegetação com rigor exacerbado. O outro técnico pede para observar uma norma diferente do anterior. E às vezes a gente recebia, por exemplo, laudo de caracterização de vegetação, né, quando o empreendedor vai precisar intervir na área verde, contando a história da cidade. Tudo bem contar a história da cidade, mas o laudo não é a história da cidade, né? O que era preciso dizer, não dizia. Então não havia digamos assim, nem da parte externa e muitas vezes da parte interna, uma uniformidade. Então, um subjetivismo sobre os documentos ambientais que a gente demanda em sede de licenciamento ambiental. Então, foi feito um trabalho de equipe na elaboração de termos de referências e normas específicas para cada documento a ser internalizado no licenciamento ambiental, tem exatamente o profissional que é habilitado a firmá-lo, as normas mais importantes, o objeto, o procedimento, todo o conteúdo pormenorizado. Assim, nem do lado de cá, um técnico pode pedir algo diferente, o padrão que está lá, e do lado externo também, as empresas de assessoria
não vão só contar a história do Brasil, de Campinas ou do Estado, elas vão ter que trazer conteúdo técnico para a gente poder analisar também. Então são 13 termos de referência: laudo geológico, geotécnico, como eu disse, de caracterização de vegetação, memorial do empreendimento, estudo ambiental aplicado, relatório ambiental integrado, laudo de fauna, projeto de drenagem de águas pluviais, terraplanagem, estudo de tráfego, recuperação ambiental de áreas verdes, monitoramento da qualidade da água, plano de controle e monitoramento ambiental de obras, gerenciamento de resíduos, relatório de plantio ou manutenção da recuperação ambiental, e esse é mais recente, é como se dá a forma de compensação ambiental, entre outros documentos procedimentais que a gente acaba emitindo para subsidiar a nossa ação. Lembrando, né, a gente sempre na reunião do CONTEMA a gente fala, nós somos regidos pelo princípio da legalidade. Todo servidor público tem que observar as normas. E na Constituição Federal, lá no artigo 37 caput, é muito claro. Tem princípios basilares que a gente não pode fugir. E o primeiro dele é a legalidade. Então, nosso procedimento sempre tem que estar vinculado a uma norma. Norma aqui traduzida em leis, decretos, legislação macro. Leis, decretos, regulamentos, portarias, ordens de serviço, todas as legislações que estão lá circunscritas no artigo 59 da Constituição Federal, conceito legal de lei ou de legislação, lei lato sensu. E a legalidade é a primeira, então é importante que a gente tenha uma ferramenta instrumental bem consolidada. Além de outros princípios, né? Impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, proporcionalidade, enfim. A gente não tem a liberdade que o particular tem. Nós temos que seguir estritamente regras legais e parâmetros técnicos. Pois não. Exatamente. Isso é polo gerador de tráfego. Isso não é estudo de tráfego. Não, sim, mas sim. No licenciamento, esse estudo de tráfego ele foi construído a várias mãos. Até porque quem dá o ok para o estudo de tráfego não somos nós, é a Secretaria de Transporte. Né? Então, é um estudo que a gente exige, porque um dos problemas urbanos mais, críticos da cidade é essa questão da mobilidade urbana. Então, a gente demanda que o empreendedor procure a CETRANSP, faça esse estudo, não de PGT, porque o polo gerador de tráfego, essa questão mais micro, é trabalhada junto ao licenciamento urbanístico, junto à Secretaria de Urbanismo. Esse estudo macro, ele é feito junto à CETRANSP, a CETRANSP dá ok e a gente internaliza no licenciamento ambiental, assim como a drenagem. A obra de drenagem de um empreendimento não somos nós quem licenciamos, é a Secretaria de Infraestrutura, é ela quem trabalha com o plano da macro e da micro drenagem do município. O projeto de drenagem também a gente exige que esteja licenciado, avançado, né, dado ok técnico e legal pela Secretaria de Infraestrutura. Até porque, eu nem falei isso no início, mas o meio ambiente ele tem interface com as outras áreas. Quando fala de educação ambiental, tem interface com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Cultura, etc. Quando eu falo de licenciamento ambiental, tem interface com urbanismo, com infraestrutura, com transporte, com cultura, se o imóvel for tombado, até com a CETESB, se a área está contaminada, SANASA, por causa dos investimentos de saneamento. Ele é uma ferramenta, como o meio ambiente é, inter e multidisciplinar. E a gente acaba se conjugando com essas outras áreas. O que a gente procura fazer é costurar essas entregas de documentos nas fases do licenciamento ambiental. Ok? Normativa. Até que ponto nós podemos nos
caso ali, vamos dar o exemplo do substrato. Até que ponto nós poderíamos gerar uma resolução do problema exigindo no licenciamento ambiental o cumprimento de determinados... Agora eu vou falar de direito administrativo, eu não vou falar de direito ambiental, não vou pedir para fazer uma vírgula aqui. Os conselheiros de meio ambiente, quando instituídos da função de conselheiros, vocês são agentes públicos como nós. Quando eu falo que a gente tem que cumprir o artigo 37 da Constituição Federal, os conselheiros de meio ambiente, quando estão sentados no exercício das suas funções, também. Então, vocês também devem primar pela legalidade, pela impessoalidade, não pode favorecer terceiros, pela moralidade, vocês precisam ter moralidade na condução de vocês, nós também, publicidade, enfim, todos os princípios administrativos que a gente por dever legal, constitucional cumprir, vocês também. Vocês têm poder normativo? Claro que tem. Está na lei de vocês. Vocês podem emitir normas, resoluções, assim como o CONAMA emite, assim como o CONSEM emite. Isso é possível. Só que vocês vão ter que observar todos esses princípios. Vocês não vão poder editar normas que contraírem outras normas, que sejam pessoais, que vão vincular terceiros ou prejudicar quartos. Então, é possível sim, mas vocês devem ter a responsabilidade que nós temos, porque senão vocês também podem ser penalizados como nós somos. Improbidade administrativa, demissão não, porque não é possível. Mas criminalmente, se vocês forem consultar o artigo 159 do Código Penal, lá tem um conceito de funcionário público. E funcionário público, inclusive, é aquele que exerce transitoriamente sem remuneração o munus público, né? Então, certamente, só que vocês só têm que tomar cuidado para não desobservar o plano diretor, a Constituição Federal, toda essa ferramenta aqui que eu apenas pincelei, né? Mas essa norma não foi contemplada pelo empreendedor, pelo próprio órgão do projeto. Ela é item necessário para se ter a licença. Mas não pode ser emitida sem cumprir essa norma. Se vocês fizerem uma norma, por exemplo, que conflita tecnicamente ou legalmente com outra norma, a gente tem mecanismos de retirar essa norma do ordenamento jurídico. Se não conflitar, se for uma norma complementar e ter legalidade e cumprir todos os princípios, sim, ela pode ser uma norma de observância, sim, obrigatória, não só no licenciamento, mas em todas as áreas do poder público, porque o CONDEMA tem poder normativo, dentro da sua competência legal tem poder normativo, sim. Bom, vamos lá. E em nível municipal, a gente tem então 5 blocos de licenciamento ambiental, que eu vou só pincelar rapidamente, porque vai ser objeto do curso de amanhã à tarde. Então, o anexo 1, que a gente denomina empreendimento imobiliários, o anexo 2, transporte, saneamento, energia e dutos, que a gente chama de infraestrutura, anexo 3, suporte geológico, que é o licenciamento de movimentação de terra e mineração, o anexo 13 relacionados a áreas verdes, com intervenção em APP, supressão de vegetação, corte de árvores isoladas e até transplantio de árvores, e o anexo 4, as atividades potencialmente ou efetivamente poluidoras. Pode passar, Silvia. Eu coloquei aqui rapidamente os objetos de empreendimento imobiliário, mas o pessoal depois vai esmiuçar mais. Mas o anexo 1 são as edificações acima de 2.500 metros quadrados, condomínios, e mais agora internalizado pela deliberação Conselho número 1, operações urbanas consorciadas, por exemplo, né, hotéis. Pode passar, Silvia. Anexo 2, obras de transporte, construção e ampliação de pontes, viadutos, abertura de prolongamento de vias intramunicipais, né, dentro do território do município, corredor de ônibus, terminal logístico de contêiner, né, corredor de ônibus recentemente passou pelo CONDEMA licenciamento ambiental do BRT, por exemplo, né. 2, saneamento, adutoras de água, canalização de córrego em áreas urbanas, desassoreamento de córregos, lagos e lagoas,
projeto de drenagem, com retificação e canalização de córrego, reservatórios de controle de cheias, complexo turístico de lazer, como parques temáticos, arenas para competições esportivas, cemitérios, linha de transmissão. Também passou recentemente aqui pelo CONDEMA o licenciamento da linha de transmissão lá de Viracopos. Pode passar. Anexo 3, suporte geológico, movimentação de terra com volume superior a 500 metros cúbicos, e na APA esse valor acaba tendo um referencial menor, que são 100 metros cúbicos, de atividades minerárias. Anexo 3, áreas verdes, supressão de vegetação da Mata Atlântica, em estágio inicial de regeneração em APP, nas hipóteses permitidas pela legislação federal, também vegetação secundária da Mata Atlântica, em estágio inicial e médio de regeneração em APP, e aí nesse caso com a anuência da CETESB, quando associada a empreendimentos vinculadas ao CONSEMA 1, e aqui sempre vinculado ao licenciamento de outros anexos. Intervenção APP sem vegetação nativa, hoje com vegetação nativa vai ficar a cargo da CETESB. Supressão de vegetação de bioma da Mata Atlântica em estágio pioneiro de regeneração, quando associado também a empreendimentos. Supressão de exemplares arbóreos nativos isolados, ainda aqui em APP. E é também supressão de exemplares arbóreos, como é que fala, macieira lá? Exóticos por força da legislação municipal. Pode passar. Bosque de espécies exóticas, supressão de exemplares arbóreos situados no passeio público quando se tratar de empreendimento em infraestrutura, e transplantio de indivíduos arbóreos. Pode passar. E anexo 4 são 160 atividades, e aí a gente só vai elencar algumas: fábrica de sorvete, fábrica de biscoito, fábrica de fibras artificiais sintéticas, entre outras. Vai ser objeto esmiuçado também de amanhã. E nesse procedimento do licenciamento ambiental, nós temos um iter macro. Temos a análise técnica, onde há um pedido, um requerimento, instrução de documentação, vistoria, e que culmina no parecer técnico ambiental. Uma leitura comunitária, uma participação da comunidade, e aí um sim ou não para o empreendimento. Com que condições ou até que condições, né, como o CONDEMA acaba também tendo essa análise. Então, esse é a trifase básica do procedimento de licenciamento ambiental. E quando a gente fala, pode passar, Silvia, de participação comunitária, a gente tem o CONDEMA sendo ouvido na totalidade do território. Então, a nossa participação comunitária em Campinas, ela é 100% para todos os documentos. Antigamente, por exemplo, alguns exames técnicos municipais não passavam pelo CONDEMA. A gente acabou aperfeiçoando a legislação, até porque nós temos uma tratativa bastante interessante em relação aos conselheiros. Os conselheiros nos criticam e a gente internaliza essas críticas, né, quando elas são produtivas, e a gente vai acabando corrigindo o processo na revisão da legislação. Então, hoje nós temos o CONDEMA sendo ouvido em toda a produção de documentos ambientais e também na totalidade do município. Então, e juntamente com o CONDEMA, não se retira a competência do CONDEMA, mas juntamente com ele, nós ouvimos também outros conselhos e órgãos gestores quando se tratar de unidades de conservação. Por exemplo, se o empreendimento estiver na zona de amortecimento da área Mata Santa Genebra, nós ouviremos o órgão gestor. A Fundação José Pedro de Oliveira deverá ser ouvida também. Se o empreendimento estiver situado na área de proteção ambiental de Campinas, ali à direita, na APA Campinas, também, juntamente com o CONDEMA, esse órgão será ouvido. Pode passar. Isso está bem mais explicitado, está muito mais aperfeiçoado na última revisão do decreto 18.306. E no procedimento, então, muito do ponto de vista macro, nós temos o requerimento, a definição do órgão ambiental, se vai ser a gente, se vai ser o Estado, se vai ser a União, porque vocês viram que lá no artigo 7º e 8º da Lei Complementar 140 está muito bem definido o que é a competência de cada ente no licenciamento ambiental.
A análise dos documentos está completo? Está incompleto? E aí nós temos uma novidade também nessa revisão do decreto, porque hoje o empreendedor, ele não pode mais ficar com o processo ad eterno complementando documentação, até porque esses documentos expiram. Isso foi um aperfeiçoamento de problemas que a gente teve nesse amadurecimento do licenciamento ambiental. Então, hoje o empreendedor ele tem 30 dias para apresentar a documentação. Aliás, para protocolar no licenciamento ambiental, ele tem que estar com toda a documentação, senão ele nem consegue entrar com o requerimento. Se não tiver 100% de documentação, não tem. Às vezes ele colocou uma documentação errada, às vezes precisa de complementar algum elemento, nós fazemos um comunique-se por e-mail e ele tem 30 dias para poder apresentar essa documentação. Se não apresentar, arquivo, começa tudo de novo. Para a gente não ter o problema de processos que entram em 2011 para o licenciamento ambiental, 2010, e fica tempo juntando documentação, e documentação se expira, e fica transitando em órgãos, e parece que o problema acaba sempre se potencializando, porque os estudos ambientais precisam ter uma certa qualidade, né? Então, a gente acabou tendo esse aperfeiçoamento. São 30 dias, senão a gente arquiva. Então, há um comunique-se, como eu falei, e aí, feita a vistoria, analisadas essas documentações, o técnico ele exara a sua manifestação através do parecer técnico ambiental. A gente, então, fecha a leitura técnica e abre a leitura comunitária, ouvindo-se o Conselho Municipal de Meio Ambiente e os gestores de unidade de conservação. Aí abre-se prazo para recurso do interessado e depois a gente emite um parecer técnico conclusivo em relação ao recurso do interessado e em relação às manifestações do CONDEMA e dos órgãos gestores de unidade de conservação. E aí emite-se a licença prévia e depois há uma análise técnica novamente para a licença de instalação e uma análise técnica novamente para a licença de operação, quando o licenciamento ambiental é municipal e quando o licenciamento ambiental é do Estado, o documento a ser emitido é o exame técnico municipal, que vai subsidiar o licenciamento do Estado. E aí o que acontece? A gente emite então um ETM. No ETM a gente ouve o CONDEMA também e os órgãos gestores, a gente anexa o parecer do CONDEMA e leva a decisão do Estado, porque aí no caso o órgão licenciador é do Estado. Pode passar. Então, visto esse panorama do arcabouço legal do licenciamento municipal e um pouco desses procedimentos, como eu disse no início aqui para o Tiago e para o Carlos, a gente verifica que no CONDEMA existem muitas críticas, muitas dificuldades de entendimento, dúvidas mesmo, em relação ao licenciamento urbanístico. Porque há uma dúvida do que é urbano e do que é ambiental e como se comunica. E aqui eu fiz um convite para a Silvia, a engenheira Silvia Teixeira, tem muito conhecimento nessa área de planejamento ambiental, de planejamento urbano, e dei a missão para ela de fazer uma conexão do licenciamento ambiental com o urbanístico, ou das manifestações ambientais com a urbanística. Quando que a manifestação ambiental se vincula a um ato de aprovação urbanística? Porque a gente percebe no termômetro das análises do CONDEMA, e a gente pôde verificar nesses anos, que o maior interesse do CONDEMA são os empreendimentos imobiliários, digamos assim, onde há a maior demanda, o maior cuidado do CONDEMA. E por isso que a gente tomou a liberdade de tentar dividir um pouco, né, nosso conhecimento nessa interface, então, entre o licenciamento ambiental e o licenciamento urbanístico. Então, não sei se alguém tem uma dúvida, depois no final a gente pode fazer. Quer falar agora ou enquanto a gente abre o próximo? Eu só queria acrescentar um comentário que talvez ajude. Já. Essa colocação que você fez, de concentração de interesse ou atenção no problema, pela área mais voltada a empreendimentos
imobiliários, tem uma resposta mais ou menos lógica. É porque nós nos pautamos, entre outros critérios, pelo volume de impacto. Ora, é sabido que empreendimentos imobiliários produzem mais impacto do que uma casa isolada, ou do que uma coisa isolada como uma indústria, muitas vezes, tá certo? Então aí é um critério de análise que nós consideramos que envolve a área a ser construída e outras coisas do tipo, tá certo? Então existe vamos dizer, uma certa tabela de funcionalidade na localização daquilo que é de maior interesse para efeito de avaliação, ok? Não é uma idiosincrasia gratuita. Não, eu não estou dizendo que fui acusado disso. Só estou respondendo a possibilidade de que isso possa ser aventado. Não se trata de uma esquisitice, trata-se de obediência a um critério. Entre outros, maior nos impactos ambientais e urbanos. Exato, nós temos impactos diretos e impactos indiretos. Sim. Então nós levamos em consideração esse parâmetro. Perfeito. Então aqui eu passo a palavra à Silvia, já agradecendo também o esforço lá da Silvia, que está no gabinete do secretário, em pegar algumas horas noturnas, né, Silvia, para poder aqui preparar esse material para você. Obrigada. Boa noite a todos. Eu queria dizer